O céu estava calado. Nenhum som, nenhum pássaro, nenhum vento. A atmosfera estava pesada, como se o tempo tivesse parado. E então, a mão do Senhor tocou Ezequiel, não com violência, mas com autoridade. Em um piscar de olhos, ele já não estava mais onde estava. Foi levado em espírito, por Deus. E quando seus olhos se abriram, ele viu um vale. Mas não era um vale comum. Não havia flores, não havia vida. O chão estava rachado, seco, abandonado. E por toda parte havia ossos. Milhares, espalhados, fragmentados, como se um exército inteiro tivesse morrido ali e sido esquecido. Ezequiel não se moveu. Seus pés pareciam presos à terra. O ar era espesso. Cada osso parecia carregar um grito silencioso. O Espírito do Senhor então o conduziu em meio aos ossos, e ele caminhou, por entre costelas quebradas, crânios caídos, mãos que nunca mais seguraram nada. Tudo estava seco, muito seco, totalmente morto. E então Deus falou com ele: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? Ezequiel respirou fundo. Como responder àquele que conhece o fim desde o começo? Senhor Deus, só tu o sabes. E Deus ordenou: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando Ezequiel abriu a boca para profetizar, as palavras não eram suas. Elas vinham com autoridade e com o peso de quem criou o universo com um comando. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então ele falou, e quando a última palavra saiu de sua boca, o chão tremeu. Primeiro, um som baixo, abafado. Depois, um estrondo, como trovões se formando sob a terra. E os ossos começaram a se mover, um ruído seco e metálico, milhares de peças espalhadas, se arrastando no pó, se juntando umas às outras. O crânio buscava sua coluna. As vértebras se alinharam como se nunca tivessem sido separadas. Braços encontravam ombros. Pernas se reerguiam. Era como assistir à criação em sentido reverso, da morte para a forma. E Ezequiel olhava, imóvel, em silêncio, testemunhando um milagre brutal e santo. Mas algo ainda faltava. Os corpos estavam formados, com nervos, com carne, com pele, mas estavam deitados, sem fôlego. E mais uma vez, Deus falou: Profetiza ao Espírito, filho do homem. Dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E Ezequiel obedeceu. Ele ergueu a voz mais uma vez. Mas agora não falava com os ossos, falava com o Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E então, o vale estremeceu de novo, mas dessa vez não era um tremor do chão, era o ar que se movia. Um vento soprou, mas não era vento comum. Era o próprio sopro de Deus. Veio do leste, do oeste, do norte, do sul, convergindo no centro daquele vale esquecido. E quando esse vento tocou os corpos, eles respiraram. Primeiro um, depois outro. Em poucos segundos, todo o vale estava vivo. O exército se levantou. Milhares de homens, em pé, com os olhos abertos, a pele firme, os corações pulsando, e no olhar, vida. Não era apenas uma visão sobre carne e osso. Era sobre o retorno de um povo, sobre a força de um Deus que revive o que ninguém acredita mais. Ezequiel ficou ali, olhando para cada rosto, cada peito se movendo com a respiração, cada alma restaurada pelo fôlego divino. O vale da morte havia se tornado um campo de ressurreição. E Deus então sussurrou, com a firmeza de quem cumpre promessas: Filho do homem,
Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu. E então Ezequiel entendeu. Aquela visão não era apenas um milagre diante dos seus olhos. Era uma mensagem direta para um povo que havia perdido tudo. Israel estava em exílio, humilhado, disperso, sem templo, sem rei, sem terra e, o pior de tudo, sem esperança. Eles diziam: estamos secos, nossa esperança acabou, somos como mortos. Mas Deus não via como o homem vê. Deus não vê o fim como ponto final. Para ele, morte é só matéria-prima para recomeço. E ali, no meio daquele vale restaurado, Ezequiel ouviu a promessa: e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. O que era impossível estava decretado: o retorno, a restauração, a vida onde antes havia só sepultura. O silêncio dos ossos foi substituído pelo som da respiração. O eco da morte agora era o rugido da promessa cumprida. E Ezequiel, ainda em espírito, percebia que aquela visão não terminava ali. Ela atravessava o tempo, falava com gerações futuras. Falava com pessoas de todos os séculos, com corações despedaçados, vidas em ruínas, que se achavam além do perdão, além da chance, além da vida. Mas Deus dizia: abrirei as sepulturas. E isso muda tudo. Ezequiel respirava fundo. Mas havia algo diferente agora. O vale estava calmo, mas seu espírito queimava. Não era apenas sobre ossos, nem apenas sobre Israel. Era sobre algo maior. Porque se aqueles ossos representavam o povo de Deus, e se aquele vale representava a condição espiritual de uma nação inteira, quantos mais estariam vivendo exatamente da mesma forma? Ezequiel compreendia. Deus não estava apenas mostrando um milagre, estava revelando um padrão. A história da humanidade se repete em ciclos: vida, queda, morte, restauração, esperança, desobediência, cativeiro, lamento, clamor. E então, o sopro de Deus. O profeta sentiu no peito que essa visão seria lembrada por séculos. Não por causa dos ossos em si, mas porque ela revela algo que todos os povos precisariam ouvir um dia. Deus ainda fala com quem está no vale. Deus ainda pergunta: você acredita que isso pode reviver? E Deus ainda sopra, onde tudo parecia acabado. Ezequiel não estava mais apenas observando. Agora ele sentia a dor daquele povo. Era como se o Espírito o fizesse carregar, por instantes, o peso de uma nação seca por dentro, gente viva, por fora, mas com alma estilhaçada, como muitos hoje, rostos sorrindo, mas espíritos como ossos espalhados, corpos caminhando, mas vazios por dentro. E a pergunta ecoava em seu espírito: até onde pode ir a esperança de Deus? Será que há limite para o que ele pode restaurar? Será que existe algum vale onde ele não possa entrar? E a resposta era clara. Estava diante dele, respirando, de pé, vivo. Ezequiel permaneceu ali, tomado por um temor santo. O peso da glória ainda pairava sobre o vale. Mas agora, havia também o peso da compreensão. O que ele viu não era apenas uma cena profética. Era uma revelação da alma humana. Aqueles ossos não estavam só no chão de um vale distante. Eles estavam no interior das pessoas, na fé quebrada, nos sonhos enterrados, na identidade destruída. E o profeta entendeu que o povo de Deus não precisava apenas de uma libertação externa. Eles precisavam ser ressuscitados por dentro. O exílio havia despedaçado mais do que a geografia. Havia destruído a memória espiritual. Eles haviam esquecido quem eram. Esqueceram o que Deus já tinha feito. Esqueceram as promessas. E Deus estava usando ossos secos para despertar a lembrança.
O Espírito sussurrava verdades profundas a Ezequiel. Quando o meu povo esquece quem sou, ele morre, mesmo que ainda esteja respirando. Quando eles se afastam da minha presença, é questão de tempo até que se tornem só estrutura, sem vida, sem propósito, sem alma. Ezequiel tremia por dentro, porque agora ele via a extensão do vale, e parecia infinito. Quantas nações, quantas gerações, quantas famílias estavam espiritualmente assim, secas, sem identidade, sem voz, sem força. E o mais assustador era isso. Os ossos não pediram ajuda. Eles não clamaram, não oraram, não buscaram. Eles estavam totalmente incapazes de se reerguer por si mesmos. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Foi Deus quem levou o profeta até eles. Foi Deus quem falou. Foi Deus quem soprou. E isso queimava no coração de Ezequiel. Mesmo quando você não consegue mais orar, Deus ainda consegue te alcançar. Mesmo quando sua alma está em silêncio, Ele ainda pode falar. Mesmo que você tenha perdido a fé, Ele ainda pode restaurar. Ezequiel agora compreendia a gravidade daquilo tudo. Não era apenas uma visão para ser registrada. Era uma mensagem para ser carregada nos ombros. A revelação do vale não era um espetáculo. Era uma responsabilidade. Porque ele viu com os próprios olhos o que acontece quando o povo de Deus se esquece de quem Deus é. O vale, antes repleto de corpos caídos, agora estava cheio de homens em pé, mas cada um deles trazia em si a lembrança do pó de onde havia saído. Eles estavam vivos, sim, mas haviam passado pelo trauma da morte, a cicatriz do exílio, o peso da sequidão, a lembrança da humilhação. E Deus queria que o povo nunca mais se esquecesse. Você estava seco, você estava esquecido. E mesmo assim, eu vim te buscar. Ezequiel via naqueles homens recém-reerguidos algo que nenhum discurso poderia provocar: temor. Eles sabiam que não haviam se levantado sozinhos. Sabiam que não voltaram à vida por merecimento. Eles foram alcançados pelo sopro da graça. E o profeta, tomado por esse peso, começou a entender sua missão. Ele não era apenas um observador de visões. Ele era agora a voz que carregaria essa verdade ao povo. Deus queria que todos soubessem: eu abro sepulturas. Eu trago à vida o que o mundo já enterrou. Eu restauro o que ninguém mais acredita que possa ser restaurado. E o mais impressionante, ele faz isso sem precisar da permissão do desespero. Ele age, mesmo quando tudo parece já ter acabado. E Ezequiel sentiu isso, no espírito, no corpo, no ar. Era como se o próprio tempo tivesse prendido a respiração. A voz de Deus ecoou com força, como trovão cortando o silêncio do mundo. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz. E naquele instante, o profeta viu não apenas o vale diante de si, mas gerações se erguendo, cativos voltando para casa, muros sendo reconstruídos, altares se acendendo de novo, famílias reencontrando a fé, homens voltando a orar, mulheres sendo curadas, filhos sendo libertos, nações inteiras sendo restauradas. Era como se o vale fosse só o começo, o estopim de algo muito maior, um símbolo de tudo o que Deus pode fazer quando Ele decide soprar. Ezequiel agora ardia por dentro. Não havia mais espaço para a dúvida, não havia mais lugar para a passividade. Ele havia presenciado o que ninguém jamais havia visto: morte transformada em missão, ruínas convertidas em promessa, cinzas se tornando exército, e o mais impactante é que tudo começou com uma pergunta: poderão estes ossos reviver? E uma resposta simples: Senhor Deus, só Tu o sabes. Ali estava o segredo, não nas estratégias humanas, não na força da carne, mas na rendição diante do poder de Deus. E ali, no centro daquele vale outrora deserto, Ezequiel não era mais apenas um profeta. Era uma testemunha da ressurreição, um mensageiro do impossível, um homem que caminhou entre os mortos e viu a vida vencer. Ezequiel não conseguia se mover.
Seus pés ainda estavam cravados naquele chão sagrado, mas sua alma já não era mais a mesma. Ele havia entrado naquele vale como um homem, obediente sim, mas limitado pela dor, pela dúvida, pelo peso do exílio. Mas agora, ele estava tomado por uma certeza que não podia ser explicada. Deus não apenas podia restaurar, ele queria restaurar. E isso muda tudo. Não era só o poder divino que o havia impressionado, era o amor escondido no meio da ordem. Porque Deus não precisou reviver aqueles ossos. Ele poderia ter começado do zero, criado novas vidas, novas gerações, novos caminhos. Mas não. Ele escolheu os mesmos ossos, as mesmas ruínas, a mesma poeira. Porque onde o homem vê fracasso, Deus vê ponto de partida. Ezequiel compreendeu. Deus não está interessado em substituir quem caiu. Ele quer levantar, curar, soprar vida no que foi perdido. E naquele instante final da visão, Ezequiel viu o exército se alinhar. Eles não estavam apenas em pé. Eles estavam posicionados, de frente, firmes, como se aguardassem uma nova missão. O vale que antes era símbolo de vergonha, agora era o campo de um novo começo. Ezequiel ouviu como se fosse um sussurro vindo do céu. Agora vá, e diga ao meu povo o que você viu. Diga que eu ainda sopro. Diga que eu ainda levanto. Diga que mesmo os mais secos ainda podem viver. Ezequiel caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por reverência. O que ele tinha visto não cabia mais dentro de si. Ele havia caminhado entre os mortos e saído de lá com a convicção de que nenhuma morte é definitiva para Deus. O vale de ossos secos, antes cenário de juízo, agora se tornava altar. Um altar invisível onde o profeta foi marcado, onde ele foi selado, não com fogo visível, mas com o sopro invisível do Espírito. Era como se Deus tivesse dito: agora você sabe o que eu posso fazer. O exército estava formado, silencioso, mas vivo, e aquilo dizia mais do que 1000 palavras. Ezequiel, ofegante com o rosto no pó, sabia que jamais poderia esquecer. Ele havia presenciado a restauração mais improvável de todas. Ele viu o que era impossível se tornar realidade. E tudo isso, não porque os ossos mereciam, mas porque Deus havia decidido agir. E no fundo de seu espírito, o profeta sabia: o que começou ali, não ficaria ali. Essa visão seria contada, escrita, transmitida de geração em geração, porque não era apenas sobre Israel. Era sobre todos os que um dia perderiam a esperança. Era sobre mim. Era sobre você. Era sobre cada alma que, em silêncio, diz para si mesma: acabou para mim. E então Deus responde, do meio do vale: não acabou. Eu ainda estou aqui, e eu ainda sopro. E agora, a visão termina, mas a mensagem permanece. Ezequiel voltou ao seu lugar, mas nunca mais seria o mesmo homem. Ele não carregava apenas memórias. Ele carregava uma missão. Testemunhou com os próprios olhos, o que muitos só ouviriam pelos séculos seguintes: que o Deus de Israel não se esquece dos seus, mesmo quando estão espalhados, mesmo quando estão caídos, mesmo quando estão enterrados. Deus ainda vê, Deus ainda chama, Deus ainda sopra. E o vale de ossos secos não era um lugar de fim, era um ponto de partida, porque onde o mundo vê um cemitério, Deus vê um campo de ressurreição. Quantas vezes você se sentiu assim, seco, deslocado, sem voz, sem forças? Mas se Deus soprou naquele vale, Ele também pode soprar sobre você, e esse pode ser o seu recomeço.